a nossa série no estudo desta carta, capítulo 1. A partir do verso 24. Colossenses 1, 24 ao 29. Assim nos diz a palavra: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu quero pedir que o nosso irmão presbítero Glauco ore ao nosso Senhor, pedindo então a sua bênção, a sua graça, para o tempo de exposição da palavra. Vamos orar com o nosso irmão? Nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos aqui, congregados, irmanados, pela mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, após nós termos mandado louvores, orado a Ti, agora vamos ser edificados pela Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito Santo venha instruir todos os atos, todos os ensinamentos que vão ser ministrados agora. Que o nosso coração esteja receptivo à Tua orientação. Que possamos nos aperceber do que nos queres transmitir nesta mensagem. Abençoa o pregador e abençoa a nós, e participantes da Tua palavra. Que todos nós sejamos instruídos, edificados e dirigidos por Ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, não há nada mais sublime do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar. Portanto, não há nada mais majestoso e sublime do que esse Evangelho. Como também, queridos, não há obra mais excelente do que o ministério da pregação da palavra. Paulo, escrevendo também a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, do verso 1, ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A principal função do ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o ministério da palavra, é a pregação do Evangelho da graça de Deus. Não há obra mais sublime, mais excelente. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o ministério da pregação da palavra. Excelente obra almeja aquele que busca o ministério da palavra. Nesses versos 24 até o capítulo 2, verso 5 aqui de Colossenses, o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu ministério, do seu apostolado, do seu serviço, da sua mordomia. Ele faz isso e mostra para nós aqui que este ministério, este serviço que lhe foi dado, e como foi dado a ele, foi dado a tantos outros, é um ministério não sem sofrimento, mas também um ministério não sem alegria. É, portanto, um serviço dado por Deus, com muito sofrimento, como também com muito regozijo, com muita alegria. Ele diz aqui no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo se regozijava por ministrar a palavra em favor daqueles que estavam perdidos,
na formação, portanto, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao lado, portanto, queridos, da glória da pregação do Evangelho, pois é uma excelente obra, como nos diz ele mesmo, há a realidade do sofrimento. Paulo diz aqui que o sofrimento dele era de fato na carne. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi açoitado. Paulo foi espancado. Paulo foi perseguido. Dores, portanto, na sua própria carne, no seu próprio físico. No verso 24, portanto, este é o primeiro ponto que Paulo destaca na sua defesa como ministro da pregação, como ministro e pregador do Evangelho. Ele diz que vai doer. Vai ser duro. Queridos, o sofrimento faz parte do chamado. E especificamente do chamado do apóstolo Paulo. Lembram-se, lá em Atos capítulo 9, os versos 15 e 16, Deus falando com Ananias. Quando então é avisado por Deus para ir ao encontro de Paulo, para batizar a Paulo, enfim, depois de Paulo ter se encontrado com Cristo, ou na verdade Cristo ter se encontrado com Paulo no caminho de Damasco. E aí nos versos 15 e 16 de Atos 9, Lucas registra assim: mas o Senhor lhe disse a Ananias, porque ele não queria se encontrar com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele diz agora, para ir ao encontro de Paulo convertido: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O chamado do apóstolo Paulo, o chamado daqueles que pregam a palavra, é um chamado para o sofrimento. Mas Paulo nos diz aqui: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É uma alegria indizível, diz Paulo aqui. É no meio do sofrimento que Paulo diz que se regozija. Como nós podemos entender isso? Paulo se alegra por sofrer em favor da igreja do corpo de Cristo. Ele mostra para nós aqui, e de acordo com os registros em Atos dos Apóstolos, o registro das suas cartas, nós podemos perceber com muita facilidade, com muita clareza, que não há nada que Paulo não faria por eles, pelos santos, pelos escolhidos, pelos eleitos, pelos filhos de Deus, pela sua igreja. Nenhum julgamento, nenhum fardo que ele não suportaria por eles. Ele os ama e por isso sofre por eles. De alguma maneira, queridos, de alguma forma, no meio da dor, das angústias, das aflições, haveria satisfação, até mesmo alegria. Isto é exatamente o que Paulo está dizendo sobre os seus sofrimentos em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, no capítulo 5. Não só o apóstolo Paulo. Atos capítulo 5. Olha os versos 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Este aqui é o evento que João e Pedro foram presos por pregarem o Evangelho e foram açoitados. E os líderes judaicos daquela época fizeram isso contra eles e os proibiram de seguir pregando o Evangelho da graça do Senhor. E eles então foram açoitados e foram ordenados a fazer isso, mas eles não respeitaram esta ordem.
eles foram soltos. E diz-nos o texto aqui, um fato na história, que eles se alegravam, se regozijavam em terem sofrido por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, temos repetido esse texto algumas vezes. Paulo vai nos dizer em Filipenses 1:29 assim: porque vos foi concedida a graça, o presente, o favor de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, de sofreres por Cristo. A Bíblia mostra para nós aqui que o sofrimento por causa de Cristo é uma bênção, é graça. Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, os versos 12 ao 16, Pedro vai dizer que é um grande privilégio sofrer por causa de Cristo. Amados, 1 Pedro 4, a partir do verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, abençoados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O sofrimento não é porque perdeu um emprego, não é porque foi preso por conta de um mau ato, mas o sofrimento é por causa de Cristo. É por causa de viver o Evangelho de Cristo diante desta geração perdida. Injuriado, maltratado, açoitado, preso por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, da pregação da verdade, da salvação. Paulo se regozijava, os apóstolos se regozijaram, Pedro. Mas olha a segunda parte do versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Logicamente que Paulo não está dizendo aqui que o sofrimento que ele era submetido iria, de alguma maneira, completar o sofrimento de Cristo na cruz. Não, o sofrimento da cruz, na cruz de Cristo, foi completo, foi inteiro, foi pleno. Ele disse no final da vida, enquanto na cruz, está consumado. E a prova disso tudo, de que de fato o sacrifício de Cristo, seu sofrimento, a sua morte, foi completa, foi plena, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, pelo seu poder, e o recebeu no céu, e Cristo está à destra de Deus Pai. Esta é a prova de que o sacrifício de Cristo foi completo. Mas então o que é que Paulo quer dizer com isso, de que ele preenche o que resta das aflições de Cristo na sua própria carne? Ele quer dizer que se há alguma coisa que falta nas aflições de Cristo, não é o valor, não é o poder desse sacrifício ou desse sofrimento de Cristo. Mas o que falta agora para nós, o que devemos fazer, é apresentarmos ao mundo o sofrimento de Cristo na nossa própria carne, o que Cristo mesmo sofreu em favor dos pecadores. Nós agora, como igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Deus permite que soframos por causa do seu nome, e aí primeiramente, como Paulo está tratando aqui de um ministro do Evangelho, primeiramente os ministros do Evangelho, mas também ampliando para cada um dos crentes, o povo de Deus,
para que, na maneira como nós sofremos por causa do Evangelho de Cristo, as pessoas possam olhar, possam ver, o nosso sofrimento deve ser apontado, conduzido, levado para Cristo. Devem olhar Cristo, o seu sofrimento, a sua morte, para salvar o pecador, como Paulo, como eu, como você, como cada um de nós, mostrando que o Senhor Jesus Cristo sofreu em morte de cruz por amor. Ele se deu por nós. Ele se entregou por causa do seu povo. Por isso, irmãos e irmãs, nós, os ministros do Evangelho, nós precisamos compreender, entender, se quisermos ser fiéis de fato ao chamado de Jesus Cristo, isso vai significar sofrimento. Os sofrimentos e as aflições do ministério serão algumas das marcas da nossa carreira ministerial. Será que é por isso que temos tão poucos fiéis ministros do Evangelho? Porque sabem do sofrimento? Sabem da grande possibilidade do sofrimento na própria carne, por causa do Evangelho, por causa da igreja? Nós precisamos, irmãos e irmãs, e a igreja precisa fazer isso, orar pelos ministros, orar pelos seus pastores, presbíteros, para que eles nos dê um coração que pulse com amor pelo povo, pela igreja, para que quando nós sofremos por amor a esta igreja, nós possamos fazer isso com alegria, apontando mediante ou diante das provações ao próprio Cristo, apontando para o Senhor. Por isso eu peço, por isso eu encareço desta igreja, que vocês orem por nós, orem por mim, orem pelos presbíteros, orem pelos oficiais diáconos, orem pelos professores dos seus filhos na EBD, orem por todos aqueles que servem vocês aqui, para que Deus nos encha de amor por vocês, de modo que nós tenhamos prazer em arcar com qualquer custo, qualquer provação, e se ao fazê-lo nós pudermos promover o seu bem-estar eterno. Possamos conduzir vocês a Cristo, aos pés da cruz. Esse é o modelo que o apóstolo Paulo coloca diante de nós aqui. Nós devemos indicar, é o trabalho do ministro do Evangelho, dos ministros, dos pregadores, dos líderes, indicar o caminho para Cristo, enquanto nós suportamos com alegria as nossas próprias provações, pelo bem de vocês, pelo bem do rebanho, pelo bem do povo de Deus, representado, portanto, no nosso sofrimento, um pequeno retrato dos sofrimentos de Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor. Preenchendo em nossa própria carne o que falta nas aflições de Cristo, por causa de seu corpo, isto é, a igreja. No ministério, portanto, queridos, e na vida cristã, não é tudo glória, não é tudo um belo romance, há sofrimento envolvido. O sofrimento, queridos, é essencial, é necessário para o fiel desempenho do ofício ministerial. Olha os versos 25 a 27 de Colossenses 1. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ele não escolheu, ele foi chamado, ele foi colocado, que me foi confiada a vosso favor. Não era para ele, era em favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus com um objetivo: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a tarefa confiada aos ministros do Evangelho. O que é exatamente um ministro? Da qual me tornei ministro. Ministro é um servo, ministro é um escravo.
E o que é que esse escravo, esse ministro, esse servo é chamado para fazer? De acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Ele, em primeiro lugar, portanto, é um despenseiro, um mordomo, um escravo. E nós sabemos que nesta época, especialmente de Paulo, nesta época da história, o mordomo, ele era um administrador. Ele administrava as coisas do seu senhor na sua casa. Mas ele era um administrador que não tomava as decisões. Ele administrava aquilo que o seu senhor já havia dito para ele fazer. Ele era um escravo, ele era um servo. Numa família, na família do seu senhor, a ele foram confiadas todas as necessidades diárias daquela família. Ele era o responsável por toda a provisão de alimento, de ensino para os filhos, enfim, de todo o bem-estar daquela família. Era o mordomo que fazia isso, era o escravo, era alguém colocado pelo chefe da casa para tomar estas providências. O mordomo não é o senhor, não é o mestre, ele era um escravo que recebia ordens, estava debaixo de ordens, ele não era livre para decidir o que fazer. Ele recebia ordens para cumpri-las. O chefe da casa, neste caso agora nosso, espiritualmente falando, é o Senhor Jesus Cristo. E os ministros do Evangelho são os mordomos. E a casa é a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E Paulo gosta muito de usar esta metáfora. A família, esposo, esposa, filhos. Nós vamos ver isso aqui mesmo em Colossenses um pouco mais adiante. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo trata com muito mais pormenores a respeito da família. Ele gosta muito de usar o exemplo, a metáfora da família constituída como a família de Deus também. E Paulo chama, portanto, em outros lugares, o ministro do Evangelho de mordomo. Em 1 Coríntios 4, nos versos 1 e 2, Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é exigido de um ministro do Evangelho? O que a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a terra, deve buscar, procurar no ministro do Evangelho? Uma coisa eu sei que não deve ser procurado: o ministro do Evangelho não deve ser um coach. Não tem um coach aí? Agora? As igrejas estão, até mesmo igrejas, estão cheias de coaches, de treinadores. Não é isso que deve ser procurado no ministro do Evangelho. A igreja deve considerar, deve procurar, deve buscar, deve avaliar os ministros do Evangelho como servos de Cristo, como mordomos dos mistérios de Deus. E eles devem ser encontrados fiéis. A marca, característica central de um bom mordomo é a fidelidade às ordens do Mestre, aos mandatos do Senhor Jesus Cristo. Assim, o mordomo não pode ser preguiçoso, não pode ser descuidado, ele não tem uma outra agenda particular, ele não tem motivos nenhum que não sejam aqueles de cuidar da família para a qual ele foi designado. O ministro do Senhor, a ele foi entregue um rebanho, e ele é responsável por cuidar, administrar, alimentar, instruir aquele rebanho que foi dado por Deus para ele. Por isso é exigido desses mordomos, como Paulo diz aqui aos Coríntios, que eles sejam encontrados fiéis. Mas fiel em quê? Fiel
em quê? Mordomo de quê? Mordomos da casa de Deus. Vamos ler novamente o versículo 25 de Colossenses? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para ser fiel à palavra de Deus, para tornar a palavra de Deus plenamente conhecida ao povo de Deus, ao rebanho de Deus. Esse é o seu trabalho. Essa é a sua tarefa fundamental. Um ministro é um mordomo da palavra, um servo da palavra, um escravo da palavra, para tornar essa palavra plenamente conhecida do povo de Deus, expor a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. É isso que a Bíblia diz que a igreja deve procurar nos seus pastores, nos seus presbíteros, nos seus líderes, nos seus ministros. Administrar a igreja é importante? Sim. Ter sabedoria é importante? Sim. Ter o cuidado pastoral, fazer as visitas é importante? Sim. Uma variedade outra de dons ministeriais são indispensáveis? Sim. Mas a grande questão que revela um mordomo bom e fiel é esta: eles fazem a palavra de Deus plenamente conhecida, dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esta é a questão fundamental. É nisso que o ministro deve se gastar, acima de todas as outras coisas. Não deve dispensar as outras, mas a principal é esta: ministrar a palavra de Deus, anunciar o mistério que em outros tempos estava oculto, apresentar Jesus Cristo, a esperança da glória. Vai esclarecer, portanto, aqui no versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora Cristo se manifestou em carne. Agora Cristo foi revelado. Antes, no passado, eles tinham uma expectativa. Os profetas anunciavam, os profetas apontavam, os profetas indicavam o Filho de Deus, o Cristo. Mas agora o mistério foi revelado, foi desvendado. Jesus Cristo nasceu, viveu. Jesus Cristo se fez carne. O mistério foi revelado aos seus santos. É a riqueza da glória deste mistério que Deus quis que fosse conhecido e divulgado entre todos os gentios. É o que Paulo exorta a Timóteo lá na sua carta. 1 Timóteo 4, versículos 1 ao 5, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e justiça, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, olha o sofrimento aqui, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, prega a palavra. Queridos, o ministro, o pastor, o pregador, ele não foi chamado para contar histórias que emocionam o auditório. Isso até pode atrair as pessoas. Alguns floreios, algumas piadinhas aqui e acolá podem até divertir os ouvintes, mas isso não vai fazer nenhum bem aos crentes, a menos que a palavra de Deus seja pregada, seja explicada. O ministro faz a palavra de Deus plenamente conhecida.
Esse deve ser o nosso critério para avaliar se o ministro é um fiel mordomo do Senhor. Olha o versículo 27. Como que é? Qual é o conteúdo, então, da pregação do apóstolo? Como que ele exerceu a sua mordomia, o seu ministério, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o conteúdo, as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo Jesus, a nossa esperança. Algo que estava oculto agora é revelado, é glorioso. Se nós esperamos algo extraordinário, ele nos diz o que é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Não apenas Cristo sendo revelado, não apenas Cristo nascendo, não apenas Cristo fazendo a diferença na história, antes de Cristo, depois de Cristo. Queridos, Cristo é conhecido. Jesus Cristo é conhecido pelo mundo, no sentido de saberem que Ele existe, que Ele nasceu, que é um marco na história. Não apenas o mistério é revelado, não apenas Cristo nasce, mas o mistério é este: Cristo em vós, Cristo dentro de nós, Cristo fazendo parte de nós. Nós somos um em Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Não apenas nos é revelado, nos é mostrado, mas Cristo agora participa conosco. Nós participamos com Cristo. Cristo é nosso, nós somos de Cristo. A esperança da glória. Esta mensagem que o apóstolo Paulo pregava, este é o coração do Evangelho, é isso que o Evangelho oferece. Queridos, o Evangelho não oferece apenas perdão. O Evangelho não nos oferece apenas uma reconciliação com Deus, não nos dá apenas uma consciência limpa. O Evangelho nos dá o próprio Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Louvamos o nome do Senhor por causa disso. Nós estamos unidos a Jesus Cristo para sempre no Evangelho, por causa do Evangelho, por causa do que nos foi revelado. É isso que Paulo passou a vida inteira e alegremente pregando. Foi por isso que ele sofreu. Foi por isso que ele naufragou, que ele foi esbofeteado, que ele foi açoitado, que ele foi preso, que ele foi judiado, para pregar a maravilha e a glória dessa grande verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo em nós. E Cristo, Paulo vai dizer, crucificado. É isso que ele anunciava, o qual nós anunciamos. Versículo 28, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Qualquer outra mensagem que possa ser pregada, que Paulo possa ter, que nós possamos ter, quaisquer que sejam as dificuldades e os desafios que as igrejas possam enfrentar, Paulo prega Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa é a mensagem. Essa é a mesma mensagem. Toda a mensagem. Cada vez que é pregada a palavra de Deus, Cristo Jesus e Ele crucificado tem que ser identificado, tem que ser visto, tem que ser adorado, tem que ser apontado. Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 2, os versos 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele vivia no mundo grego, diante das filosofias, que gostavam muito da retórica. Paulo não foi assim que foi pregar o evangelho para aqueles coríntios. Porque decidi, versículo 2, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria.
mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado, é por isso que Cristo tem que ser anunciado, é por isso que Cristo tem que ser visto e vivido na pregação do Evangelho, na pregação da palavra. Paulo não pregou isso apenas uma vez, Paulo pregava isso constantemente. Não importava o assunto, não importava o tema, Cristo era o centro, Cristo era o objetivo, porque é isso que vai alimentar, confortar, perdoar, salvar o povo de Deus, a igreja de Deus. É Cristo e Ele crucificado. Na igreja de Corinto havia questões judiciais. Na igreja de Corinto havia muita imoralidade, havia divisões na igreja, havia uma adoração caótica, entre tantas outras questões. Mas ele prega a respeito de quem é Cristo. O que Cristo veio fazer e o que significa seguir a Cristo. Cristo é o centro do ministério e da pregação do apóstolo Paulo. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Não é a família, não é a igreja, não é o trabalho, não é o marido, não é o filho, não é ninguém mais. É Cristo, a esperança da glória. A esperança está em Cristo. Não está no trabalho, não está nos filhos, não está na família, não está nas amizades, não está no mundo, não está em lugar nenhum. É em Cristo. O versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É o processo de santificação, que é feito pelo poder do Espírito Santo, fundamentado na palavra de Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Nós começamos, queridos, a nossa vida cristã, confiando em Cristo, unidos a Ele, pela graça através da fé, e nós continuamos desfrutando dele e recebendo dele todo o benefício da sua redenção. E cada bênção, cada benefício que nós desfrutamos como cristãos é um presente que nós recebemos de Cristo. Não é por mérito nosso algum. Paulo mostra para nós aqui que o que quer que seja e qualquer coisa que for nos ensinado, por mais que possam nos treinar, qualquer que seja o discipulado que nós desfrutemos de uma pregação do púlpito, na escola bíblica, nos grupos familiares ou em qualquer outro encontro, para ser de fato frutífero e duradouro, é preciso que Cristo seja posto em prática. Não apenas ouvirmos de Cristo, não apenas acolhermos a Cristo, mas praticarmos a Cristo, vivermos a Cristo. Não podemos nos contentar com nada menos do que Cristo, porque é dele que nós precisamos, é dele que nós dependemos. A nossa vida depende disso. A nossa vida aqui, a nossa vida na eternidade depende disso. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aqui Paulo está dizendo, pelo menos duas coisas. Há o seu esforço, como também há a ação do Espírito Santo de Deus. A palavra afadigar aqui, diz que ele se afadigava, quer dizer que ele trabalhava até ao ponto da exaustão. Isso que quer dizer afadigar, estar exausto. Alguém já ficou exausto por algum motivo aqui? Era assim que Paulo trabalhava.
em favor da igreja na pregação do Evangelho. Chegava ao ponto da exaustão. Diz também que ele se esforçava. E a palavra no grego para esforçar vem da palavra do termo agonizar. Já imaginou isso? É um esforço exigido, como se fosse um esforço exigido de um atleta participando de uma competição. Isso tudo ele se esforçava para servir e honrar a Deus. Quando nós olhamos os atletas das Olimpíadas, especialmente quando vamos olhar ali os maratonistas, não é? Quando eu era mais jovem, eu olhava aquilo e ficava assim, achando, puxa, mas esse cara não corre? Como é que ele não alcança o outro? Não é? Aí quando eu me dei por mim, e algum dia a gente quer dar uma corridinha de uma quadra, 100 metros, para ir de casa à padaria, eu quero ir ligeiro, né? Estou atrasado. Você dá um trotezinho, 100 metros. Quem não está preparado fisicamente sabe do que eu estou falando, sabe o que vai acontecer com você. Não são 42 quilômetros, nem 100 metros. Eu vi o Pedro não, o pai do Pedro, né? O Otávio postar uma corridinha que ele deu aí, alguma coisinha lá, né? Foi fácil? Alguém pergunta para o Hudson também, o nosso maratonista aqui. Mesmo ele sendo um atleta, não é? E o nosso professor de educação física aqui, o Pedrinho, o tanto que ele exige dos seus atletas, 5, 10, 15, 20 segundos, dependendo do treino que faz, as pessoas quase morrendo. Fazer um exercíciozinho ali, simples. Não é? Paulo se esforçava, chegava a agonizar para servir ao Senhor através da pregação do Evangelho. Afadigava, ponto da exaustão, se esforçava para honrar a Deus. Concluindo, queridos, eu quero lembrar aqui também que tudo o que foi dito aqui a respeito de um ministro do Evangelho, a respeito de um presbítero, de um oficial, de um líder, de um pregador, é verdade a respeito de você, cada cristão. Cristo confiou o Evangelho para nós. Cristo confiou o Evangelho, a proclamação do Evangelho para a igreja. O Evangelho ser proclamado ao mundo através da igreja. Paulo diz isso aos coríntios. Que nós recebemos um ministério, o ministério da reconciliação. Nós levarmos a palavra de Deus para que as pessoas ouvindo o Evangelho sejam reconciliados com Deus. É nosso trabalho, é nosso ministério. É nisso que devemos nos afadigar, nos cansar, nos desgastar, levar o Evangelho e não outra coisa. Quando o Senhor nos chama para si, Ele nos fortalece, Ele nos capacita para que possamos fazer tudo que é necessário para obedecê-lo. Ele nos dá poder, Ele nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos encoraja, mesmo que isso envolva muito esforço e luta da nossa parte, muito sofrimento, para que nós e aqueles a quem pregamos possam viver para a glória e louvor do seu santo nome. É para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, a eficácia de Cristo, no poder do seu Santo Espírito, que opera eficientemente em mim. É-nos dito que até a mesma palavra que nós vamos dizer, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de pregarmos o Evangelho a quem quer que seja, pois até mesmo a palavra que nós temos para dizer, ela será nos dada pelo próprio Deus. Ah, pastor, eu não fiz seminário, eu não sei, eu não consigo, desculpas nós teremos muitas. Lembra de Moisés? Eu sou gago, eu tenho dificuldades de falar, de me expressar, como é que o Senhor vai me colocar diante de Faraó? Meu filho, vai lá, que você é o chamado, você é o escolhido. Eu vou colocar o teu irmão, que fala bem aí, para falar por você lá, mas é você que é o líder, é você que vai lá. Eu vou capacitar você, eu vou instruir você, eu vou sustentar você.
O apóstolo Paulo sofreu, mas ele se alegrava por ter cumprido o serviço que foi confiado a ele, tornar a palavra de Deus plenamente conhecida, proclamando a Cristo. Finalizando, queridos, o escritor aos Hebreus, ele nos diz assim, olhando firmemente, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo sofreu, mas com alegria foi até a cruz, por causa dos eleitos, para obedecer ao Pai. Ele olhava lá na frente, ele olhava lá na eternidade, os redimidos com Cristo, por conta da sua morte na cruz do Calvário. Ele não fez caso da vergonha que era estar exposto na pior morte que o homem pôde inventar em todos os tempos, morte de cruz. O santo de Deus, o justo, morto na cruz como se fosse um bandido, um assassino, um ladrão. Ele não teve vergonha disso. As dores dos açoites, as dores terríveis de se estar pregado numa cruz, não foi páreo, não impediu de morrer até o fim, de ir até o fim e morrer por amor, em obediência ao Pai. Nós somos chamados não a morrer na cruz porque Cristo já fez isso, mas a sofrer por Cristo se isto for necessário. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Tudo o que precisamos para vivermos a vida que Deus tem para nós, aqui e na eternidade, para levarmos o evangelho da salvação de Cristo Jesus a todo que precisa, a todo que necessita, a todo perdido, a todos os eleitos de Deus. Senhor Jesus, no poder do seu Espírito, pela instrução da sua palavra, vai nos suprir de tudo que precisamos para levarmos a bom termo o nosso serviço como mordomos do seu evangelho, como seus mordomos. Que o Senhor então nos dê um ministério assim, para esta igreja, para cada um de nós, para a nossa edificação, para o nosso bem, para a glória do seu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros